Queridos e queridas, você sabe quem foi Jacques Lacan? Fica aqui comigo no vídeo que até o final dele você irá descobrir, tá? E, antes aqui que eu já começo a falar, por gentileza, inscreva no canal, dá o seu joinha, ative o sininho, faça comentários, porque isso ajuda que não só você tenha acesso aos meus vídeos, mas também qualquer outra pessoa com interesse em psicanálise possa ter acesso ao mesmo conteúdo que você terá agora, estará tendo. Então vamos lá, Jacques-Marie Émile Lacan, psicanalista francês que nasce em 1901, no século, evidentemente, século passado, na França. Quem foi ele? Por que tanto se fala? Por que hoje, depois de Freud, ele é o principal nome da psicanálise? Até hoje, Lacan é motivo de amor e ódio, não só entre psicanalistas, mas entre sociólogos, feministas, filósofos, assim segue. Então vamos lá. Primeiro de tudo, já falei um pouco, Lacan, ele foi um francês do século passado, que vai nascer ali de um período numa França que já está quase intermediando uma Primeira Guerra Mundial, uma França já consolidada no cenário internacional, como uma potência europeia, e que nasce ali numa família de uma classe média alta, burguesa. Então Lacan, desde muito cedo, doutrinado pela melhor educação possível dos seus pais, tinha um pai comerciante que de fato até parece ter umas confluências da história de Lacan com Freud, um pai que ele não teve muita empatia, muita questão de ser um exemplo para a vida, Então era um pai que era um tanto quanto acomodado com as suas posses, acomodado com aquilo que sabia. Uma mãe extremamente inteligente que exerceu sobre ele uma influência absurda, em especial sobre a área da cultura. Lacan ele também teve uma influência muito interessante do seu avô, que foi muito rígido, muito duro com ele. Lacan teve uma educação católica, aquela educação bem tradicional do que o catolicismo francês da época poderia oferecer. E ele desde muito cedo, é importante que nós saibamos, ele foi alguém extremamente curioso e extremamente voltado para tudo que envolvesse a alta cultura. Então Lacan desde muito cedo já lia latim, traduzia textos, por mais que seja francês, tinha muito interesse em alemão, era um cara era um homem da alta cultura. E evidentemente o seu contexto permanecia e também a sua mãe assim o incitava. Então Lacan desenvolve essa adolescência como um jovem muito tímido, como um jovem muito quieto e extremamente estudioso, extremamente devotado ali as áreas das ciências humanas e também exatas. Lacan ele era um profundo conhecedor e desejoso em conhecer tudo que envolvesse a experiência humana, do conhecimento humano. Perfeito. Lacan se forma em medicina também, desenvolve ali um mestrado, um doutorado, e é no seu doutoramento, aqui já estamos falando 1930, já passado ali a Primeira Guerra Mundial, que Lacan vai fazer a grande tese que vai, na época, revolucionar a psiquiatria, e que vai lançá-lo ali no cenário entre os médicos parisienses, entre a formação acadêmica, que é um doutorado a respeito da paranoia. Então Lacan era muito versado, gostava muito de estudar o fenômeno da psicose. Ele estuda a paranoia mediante um caso muito famoso, que você inclusive pode depois pesquisar, o famoso caso Aimée, que foi uma moça do interior da França, que era completamente comum, ali tinha uma vidinha banal, e ela atentou contra uma atriz muito famosa da época, dizendo, clamando que essa atriz tinha roubado o lugar dela. Era como se uma mulher do interior aqui de São Paulo, interior da Bahia, viajasse até onde mora Fernanda Montenegro, desse 3 facadas nela, dizendo que a Fernanda Montenegro roubou o lugar dela. Então, o caso chamou muita atenção e Lacan faz ali a teoria a respeito sobre ali o caso Aimée e ganha muita proeminência na comunidade da psiquiatria. Lacan conhece a psicanálise, mediante evidentemente a obra e a difusão da obra de Sigmund Freud, se interessa demais, procura por fazer análise, e é um problema absoluto, porque Lacan, como o seu próprio analista vai dizer, ele era inanalisável, ele era alguém extremamente difícil de ser analisável. E professor, por quê? Por causa do seu ego, por causa da sua impulsividade. Lacan, ele era extremamente excêntrico, Então ele foi um jovem muito tímido, quieto, e ele se tornou um adulto extremamente excêntrico, de uma oratória perturbadora, de um carisma assim, sem igual, e de um ego também, assim, ele
quando a biografia de Lacan registra histórias de que Lacan, de fato, até o final da sua vida, ele se tornou Deus, né? Ou achava que era Deus. Porque, de fato, ele avançou muito, né, na esfera do conhecimento humano. Enfim, então Lacan conhece, né, a psicanálise e ele se aventura por esse meio mediante aqui uma ala mais da psiquiatria e da medicina. Então, se até aqui você já ouviu falar dessa história, tá gostando, tá claro, comenta aqui, deixa algum comentário aqui para nós, que sempre seus comentários fazem com que o canal fique mais rico e, evidentemente, a gente trabalhe para oferecer um conteúdo sempre de muita qualidade para você. Perfeito? Lacan inicia na psicanálise, tenta fazer análise, extremamente mal sucedido. E ele devora a obra de Freud, né? O que eu e você podemos ler, bacana, uns 20, 30 volumes, Lacan devora. Lacan sabe-se que ele não falava alemão, mas ele lia muito alemão. Então ele lê a obra de Freud na íntegra, porque Freud escrevia alemão, e ele devora a obra de Freud e faz o que se chama ali no meandros da década de 50 do século passado, um retorno à psicanálise freudiana. Professor, por que retorno? Porque Freud morre em 39 e depois que Freud morre, os pós-freudianos eles se difundem, né? Então fica um eixo em Viena, do grupo de Freud, um eixo vai para a Inglaterra com Winnicott e Melanie Klein, e um eixo se estrutura muito fortemente na França, onde Lacan habitava. E só para não esquecer, um eixo vai muito forte para os Estados Unidos, à luz, né? Com a filha de Freud, Anna Freud. E a Anna Freud acabou se tornando o principal expoente, a principal, né, expoente da psicanálise freudiana no mundo. Qual foi o problema? O problema é que a Anna Freud colocava, né, apresentava qualquer coisa para os estadunidenses, menos psicanálise, né? Tanto que o Lacan ele vai fazer uma crítica muito infusiva e importante que a Anna Freud ela estava psicologizando a psicanálise. Porque ela não tratava inconsciente, ela estava preocupada só com mecanismos de defesa, ela não abordava a questão do desejo, evidentemente por questões próprias, né? A gente sabe que a Anna Freud passou a sua vida inteira reprimindo a sua homossexualidade. Mas enfim, isso já é um assunto para um outro vídeo. Em todo caso, Lacan ele vai ser esse pioneiro em dizer, olha, precisamos retornar a Freud, precisamos ler Freud e partir de Freud para fazer a psicanálise, ser de fato qual era a proposta de escutar o inconsciente, adequar ali o desejo e dar uma nova forma, o sentido existencial para a vida do sujeito. Lacan é pioneiro nesse caso, ele é expulso da IPA, que era a principal escola da época. Lacan coleciona expulsões, coleciona ódios, mas ainda bem que ele assim o fez, porque ele inaugura sua própria escola, inaugura um estilo de análise e toda uma produção. Então, por exemplo, né, professor, estou te ouvindo aqui, estou achando muito legal, por onde eu começo a ler Lacan? Eu recomendo que você comece pelo seminário, né, porque o que acontece? Esse aqui é o seminário 1, né, Jacques Lacan, que é os escritos técnicos de Freud, então só para você ter noção, né, que aqui é onde você vê que ele retorna, né, então o primeiro livro dele vai falar sobre os escritos técnicos de Freud, e ele tem dois tipos de textos, tá? Tem os seminários, que era onde ele, na França, né, ali na Sorbonne, em alguns lugares ao redor, discursava perante uma plateia lotada de alunos, e o seu genro, né, que logo aqui quando você abrir você vai ver, né, texto estabelecido por Jacques Alain Miller. Jacques Alain Miller era responsável por editar, né, escrever fielmente o que o mestre Lacan discursava. Então tem os seminários e tem um outro tipo de texto que é chamado os escritos. Os escritos é a mesma forma aqui, mesma edição, só que é de fato escritos do próprio punho de Lacan. Esses dois textos nós temos que são obras ou que Lacan falou, no caso, o que ele escreveu. Então você pode acessar. Seminário 1, eu vou deixar um link aqui de acesso para que você já tenha contato e que você já inicie na obra dele. Então, só para finalizar, Lacan faz esse primeiro retorno a Freud e isso vai durar até mais ou menos o seminário 10, seminário 11, seminário 10, na verdade, da angústia. Então, ele vai ficar uns 10 anos nesse retorno a Freud. A partir do seminário 11, só para vocês saberem, são 25 seminários, né, seminários mais os escritos, então vamos colocar mais uns 30, 40 anos de produção teórica. Ele vai começar a colocar o que vamos chamar de lacanismo, né? Então ele vai introduzir questões como a ordem significante, a questão do sujeito, as formas de sexuação e diversos outros assuntos que ele aborda junto da antropologia, junto da história, junto da filosofia e também da matemática e física, né? Porque Lacan, como ele vai dizer, né, a última frase que Lacan diz antes de morrer, ele estava surdo, teve um câncer. E aí registra-se, né, quais foram a última frase dele, ele fala assim, né, eu não morro, eu desapareço, né, je suis obstiné, eu sou obstinado, né, e aí ele some, ele de fato desaparece. Enfim, mas ele passa aí seus 30, 40 anos produzindo uma riquíssima e inesgotável
obra teórica, que até hoje, né, então Lacan morre em 1980, até hoje, 2021, nós, né, na psicanálise teve Freud, teve os pós-freudianos, teve Lacan, estamos hoje nos pós-lacanianos, né? Ou seja, nós somos o que veio depois dele. E até hoje nós não conseguimos, com todo esforço, com toda a inteligência brasileira, francesa, argentina, global, nós não conseguimos sair de Lacan, porque de fato o cara foi assim uma coisa surreal, ele avançou em lugares, como eu sempre falo. Eu gosto muito da literatura, filosofia, vocês podem ver aqui, os que me conhecem sabem disso também. De tudo que eu li, ninguém chegou mais longe da experiência humana do que Lacan. Então vale muito a pena vocês conhecerem a obra dele, vale muito a pena vocês se adequarem. É um autor um tanto quanto difícil de entender no começo, mas com o tempo isso vai se perdendo e você vai conhecendo e ficando cada vez mais apaixonado, tá? Então, meus queridos, se inscreva no canal, ative o sininho, dá o joinha aqui pra gente, comenta se você gostou do vídeo, se foi uma coisa clara. Vou deixar o link de acesso aqui também do livro. Muito obrigado pela sua atenção e voltamos numa próxima.